A porta de serviço não diminui ninguém, Eduardo, mas a escolha de me mandar por ela acabou de mostrar quem você realmente é. Marina Azevedo chega a um leilão beneficente ao lado do marido, certa de que naquela noite poderão conversar sem máscaras. Mas Eduardo toma o convite dela e a manda passar pela porta de serviço enquanto entra no tapete vermelho com Helena Prado. O que ele não sabe é que o nome mais importante daquela noite não está na lista dos convidados comuns. Quando o martelo do leiloeiro interrompe o salão, a elite de São Paulo descobre quem Marina realmente é. "Você veio mesmo com esse vestido?" perguntou Eduardo Monteiro, olhando Marina diante da entrada iluminada do Instituto Ferraz nos Jardins. O vestido azul marinho era elegante e discreto, antigo o bastante para não ter sido escolhido por uma assessora. Marina sustentou o olhar do marido. "Não vim disputar flashes." Helena Prado, apoiada no braço dele, sorriu enquanto ajeitava o próprio vestido vermelho. "Eduardo só está preocupado com a apresentação do casal." Marina sentiu o golpe escondido naquela palavra. "Eu sou a esposa dele." Eduardo soltou um suspiro. "Não transforme tudo em drama." Ela mostrou o convite de papel grosso recebido naquela manhã. "Meu nome está aqui." Ele arrancou o cartão de seus dedos. "Agora não está mais." Marina ficou imóvel. "Devolva." Eduardo entregou o convite a Helena e apontou para o corredor lateral, onde garçons técnicos e entregadores entravam sob uma placa discreta. "Você entra por ali?" Marina perguntou se ele tinha certeza. "Tenho, e não me faça repetir diante das câmeras." Convidados desciam de carros pretos, ofereciam sorrisos calculados aos repórteres e cruzavam o tapete vermelho. Eduardo endireitou o paletó, como se nada tivesse acontecido. "Você está me expulsando da entrada principal para entrar com sua diretora de comunicação?" perguntou Marina. Helena ergueu o queixo. "Estou aqui porque o Grupo Monteiro precisa de alguém que saiba se comportar diante dos investidores." Marina olhou para o marido. "E você concorda?" Eduardo respondeu sem hesitar. "Esta noite é importante demais para seus silêncios e provocações." Um segurança se aproximou constrangido e pediu o convite. Eduardo mostrou o cartão que tirara da esposa e declarou que Helena seria sua acompanhante oficial. "Você vai usar meu nome para colocar outra mulher no meu lugar." Ele se inclinou para que as câmeras não captassem seus lábios. "Seu lugar é onde eu decidir que não prejudica minha imagem." Marina respirou fundo. "A porta de serviço não diminui ninguém, Eduardo. Mas a escolha de me mandar por ela acabou de mostrar quem você realmente é." Por um segundo ele pareceu atingido, mas os fotógrafos chamaram seu nome e Helena apertou-lhe o braço e Eduardo escolheu o brilho do tapete. Marina viu os dois atravessarem a entrada principal sob aplausos educados. Ninguém perguntou por que a esposa dele permanecia do lado de fora. Alguns reconheceram o constrangimento e desviaram os olhos. O segurança mais jovem murmurou que sentia muito. Marina respondeu que ele apenas cumpria uma ordem e caminhou até o corredor lateral. O concreto era menos bonito, mas o ar parecia mais honesto. Havia caixas de taças arranjos ainda incompletos, cabos presos ao chão e cheiro de café recém-passado. Uma copeira empurrava um carrinho quando parou bruscamente. Dona Marina. A mulher tinha cabelos grisalhos e olhos que Marina reconheceu antes do rosto. Era Célia Ramos, antiga colega de sua mãe no Centro Cultural, onde passara parte da infância. Célia levou a mão ao peito. "Por que você está entrando por aqui?" Marina olhou para a porta fechada atrás de si. "Porque hoje alguém precisava me lembrar de onde eu vim." Célia conduziu Marina para longe do fluxo dos garçons e segurou suas mãos. Sua mãe passava por esta porta todos os dias e nunca abaixou a cabeça, mas teria arrancado aquele convite das mãos dele. Marina quase sorriu. "Minha mãe teria feito pior." "Então faça." "Não ainda." Um técnico de som reconheceu Marina e endireitou-se. Logo depois, a coordenadora do evento veio apressada, chamando-a de Senhora Azevedo e perguntando se deveria avisar Augusto. Marina pediu silêncio. "O evento não pode virar um espetáculo por minha causa." A coordenadora franziu a testa. "Mas a senhora é a principal financiadora." Célia soltou uma exclamação abafada. O telefone de Marina vibrou. A mensagem era de Augusto Ferraz. "Você deseja manter o protocolo de anonimato esta noite?" Marina olhou para o salão além da parede e respondeu: "Sim,
O foco deve permanecer nos artistas. Guardou o celular sem perceber que Helena, parada no fim do corredor, havia visto o nome do remetente antes de se esconder atrás de uma divisória. No salão, Eduardo circulava entre banqueiros, colecionadores e representantes de fundos com a confiança de quem acreditava dominar cada variável. Helena permanecia ao lado dele no ângulo exato para as câmeras. Quando um conselheiro perguntou por Marina, ela respondeu que a esposa de Eduardo não estava se sentindo bem. Ele ouviu a mentira e não a corrigiu. Em vez disso, falou do projeto que pretendia apresentar à Fundação Aurora, cujo investimento poderia transformar galpões industriais em galerias, escritórios criativos e residências de alto padrão. A Aurora é reservada demais, reclamou um investidor. Ninguém sabe quem decide. Eduardo sorriu. Decisões importantes acabam chegando às pessoas certas. Helena apertou o convite de Marina. No canto superior, havia um pequeno sol gravado em relevo, símbolo que vira em documentos confidenciais naquela semana. Eduardo notou sua expressão. Algum problema nenhum. Só penso que sua esposa escolheu uma noite péssima para chamar atenção. Eduardo respondeu que Marina aprenderia a respeitar limites. Helena não disse que talvez a mulher enviada à porta dos funcionários fosse a única capaz de impor o maior limite de todos. Marina atravessou os bastidores sem pressa. Um restaurador de Belo Horizonte agradeceu pela bolsa recebida 2 anos antes. Uma artista de Salvador segurou sua mão e contou que a venda de uma obra permitira que sua mãe deixasse 2 empregos. Marina ouvia cada um e repetia que aquela noite pertencia aos artistas. A gratidão tornava mais dolorosa a certeza de que Eduardo jamais perguntara o que ela fazia durante as viagens, por que analisava catálogos até tarde ou de onde vinham tantas ligações. Para ele, tudo que não carregava o sobrenome Monteiro era pequeno demais. Diante de uma porta entreaberta, Marina viu o antigo martelo de jacarandá que Augusto usaria no lote principal. Reconheceu a fissura no cabo, o objeto pertencera ao centro cultural onde sua mãe trabalhara. Marina o comprara anos depois, quando o prédio fechou, e o entregara a Augusto com uma condição: seria usado apenas em leilões que destinassem parte da renda a projetos sociais. Ela tocou a madeira. O passado não desaparecia. Às vezes apenas esperava o momento certo para voltar à sala. Célia apareceu atrás dela com 2 xícaras pequenas de café e ofereceu uma. Você ainda toma sem açúcar, como sua mãe. Marina aceitou e sentiu o amargor familiar. Célia contou que na semana anterior à morte, sua mãe havia dito que um dia Marina entraria pela frente não porque alguém lhe daria permissão, mas porque construiria um lugar onde ninguém fosse obrigado a se curvar. A lembrança quase rompeu a serenidade que ela sustentava desde a calçada. Marina apertou a xícara entre os dedos e confessou que estava cansada de ser compreensiva com um homem que transformava cada gesto de respeito em sinal de fraqueza. Célia respondeu apenas: então não proteja quem nunca protegeu você. Antes que Marina pudesse reagir, o som dos aplausos anunciou o início da cerimônia. Ela deixou a xícara sobre a mesa e voltou a encarar o martelo. A abertura começou com 7 minutos de atraso. Augusto Ferraz subiu ao palco sob aplausos, agradecendo aos artistas, restauradores, patrocinadores e equipes técnicas. Eduardo ocupava a primeira fileira ao lado de Helena, certo de que seria chamado para apresentar seu projeto. Marina permaneceu atrás de uma cortina lateral. Augusto iniciou o texto preparado, mas parou ao notar o lugar vazio reservado à principal investidora. A coordenadora aproximou-se e sussurrou algumas palavras. O rosto dele endureceu. Onde ela está? A mulher apontou para os bastidores. Augusto olhou para Eduardo, depois para Helena e compreendeu. Marina fez um gesto negativo. Ele deveria seguir o programa. Augusto, porém, ergueu o antigo martelo. O golpe ecoou mais forte do que o necessário. As conversas cessaram. Antes de começarmos, preciso corrigir uma falha grave na recepção desta noite. Eduardo se inclinou para Helena. Que falha? Ela não respondeu, pela primeira vez. O convite dentro de sua bolsa parecia pesar como uma prova. Augusto deixou o púlpito. Nenhum evento dedicado à arte pode aceitar que o valor de uma pessoa seja medido pela porta que lhe permitem usar. E nenhum anfitrião deveria ocupar o centro desta sala,
enquanto a mulher responsável por tornar esta noite possível permanece nos bastidores. Um murmúrio percorreu as mesas. Eduardo ficou de pé. Augusto, talvez seja melhor conversarmos em particular. O leiloeiro voltou-se para ele. O constrangimento foi público, Sr. Monteiro. A correção também precisa ser. Helena tentou alegar um mal-entendido de segurança. Augusto bateu o martelo pela segunda vez. Não houve mal-entendido. Houve uma escolha. Então, olhou para a cortina. Senhora Marina Azevedo, por favor, venha até nós. Marina fechou os olhos por um instante. Não desejava aquele espetáculo, mas recuar confirmaria a versão que Eduardo construíra sobre ela. Endireitou os ombros e avançou. Célia abriu a porta que ligava os bastidores ao saguão. Garçons técnicos, seguranças e coordenadores se afastaram para lhe dar passagem. Não era uma ordem ensaiada, era reconhecimento. Quando Marina reapareceu diante da entrada principal, os funcionários inclinaram a cabeça em silêncio. Os fotógrafos voltaram as lentes para Marina. Seus passos ressoaram no mármore enquanto ela atravessava o mesmo caminho que lhe fora negado. Eduardo parecia incapaz de decidir se iria ao encontro da esposa ou permanecer junto de Helena. Escolheu ficar parado. Augusto esperou Marina chegar ao centro do salão e estendeu a mão. É uma honra receber a fundadora da Aurora Investimentos Culturais, maior financiadora desta edição e responsável pela preservação da maioria das obras apresentadas hoje. O silêncio foi absoluto. Depois vieram os aplausos iniciados pelos artistas e pela equipe técnica antes de alcançar os investidores. Eduardo perdeu a cor. Fundadora repetiu. Marina olhou diretamente para ele. Você nunca perguntou. Helena apertou a bolsa contra o corpo. Augusto explicou que a Aurora financiara restaurações, transporte seguro e bolsas para artistas de várias regiões do Brasil. Eduardo avançou. Marina, precisamos conversar. Ela respondeu com calma. Agora você precisa ouvir. Augusto indicou a poltrona vazia na primeira fileira. Este lugar sempre foi seu. Marina pediu o microfone e esperou o salão se acalmar. Aceitei permanecer anônima porque não queria que meu nome fosse maior do que o trabalho dos artistas. Também não pretendo transformar esta noite em um tribunal conjugal. Eduardo respirou aliviado cedo demais. Mas existe uma diferença entre proteger a intimidade e permitir que a humilhação seja normalizada. Fui mandada para a porta de serviço, não por um problema de segurança, mas porque meu marido acreditou que minha presença diminuiria a imagem dele. Um repórter ergueu o celular. Eduardo tentou aproximar-se, mas Augusto bloqueou discretamente o caminho. Marina devolveu o microfone e ocupou a poltrona. Helena permaneceu ao lado de Eduardo, embora todos a observassem como alguém sentada num lugar que não lhe pertencia. O martelo desceu pela terceira vez, abrindo o leilão. Eduardo não ouviu o primeiro lance. Só olhava para o pequeno sol gravado no convite que Helena tirara da bolsa. O mesmo símbolo aparecia no projeto que ele perseguia havia meses. Então compreendeu que a mulher escondida pela porta dos fundos possuía a chave da porta que ele mais desejava abrir. O leilão terminou perto da meia-noite, mas nenhum dos convidados parecia disposto a ir embora. Os lances finais foram registrados sob uma tensão que não existia no início da noite, e cada conversa no saguão carregava o nome de Marina, como se todos tivessem descoberto uma obra escondida atrás de uma parede falsa. Ela cumprimentou artistas, restauradores e investidores com a mesma serenidade de antes, recusando entrevistas improvisadas e repetindo que a Aurora falaria por meio de um comunicado institucional. Eduardo observava de longe, cercado por conselheiros que antes o procuravam para discutir o projeto dos galpões e agora queriam saber como ele desconhecia a identidade da própria esposa. Helena permanecia alguns passos atrás, já sem o sorriso calculado do tapete vermelho. Quando Marina se despediu de Augusto, Eduardo finalmente interceptou seu caminho. Vamos para casa. Ela ajeitou a alça da bolsa. Eu vou no meu carro. Não transforme isso em espetáculo. Marina encarou o salão ainda cheio. O espetáculo começou quando você decidiu que eu não podia usar a mesma porta que você. Eduardo baixou a voz. Precisamos conversar sem testemunhas. Então, pela primeira vez, escolha as palavras antes de usá-las. Ela passou por ele, entrou no elevador de serviço por vontade própria e desceu com Célia até a garagem.
A Avenida Paulista estava presa num trânsito tardio, provocado por um acidente leve e pela saída simultânea de 3 eventos. Marina seguia no banco traseiro do carro da Aurora, olhando as luzes dos prédios correrem pelo vidro, quando o telefone começou a vibrar sem pausa. Havia mensagens de jornalistas membros do conselho do Instituto, artistas e antigos colegas que não falavam com ela havia anos. A maioria elogiava sua discrição. Algumas perguntavam se o casamento estava em crise. Marina desligou as notificações. Quando chegou ao penthouse, Eduardo já a esperava diante das janelas que davam para o mar de luzes de São Paulo. Tinha retirado a gravata, mas ainda vestia o mesmo paletó, como se temesse abandonar a imagem que desmoronara. "Quanto dinheiro existe na Aurora?" perguntou sem cumprimentá-la. Marina pousou a bolsa sobre uma mesa lateral. "Essa é sua primeira pergunta. Não desvie. Você me mandou entrar pelos fundos e agora quer uma auditoria conjugal." Eduardo apertou a mandíbula. "Descobri diante de 200 pessoas que minha esposa controla um fundo capaz de decidir o futuro do meu maior projeto. Você descobriu diante de 200 pessoas que nunca se interessou pelo meu trabalho." Ele respondeu que casamento não sobrevivia a segredos daquela dimensão. Marina replicou que casamento também não sobrevivia quando um marido precisava humilhar a esposa para impressionar outra mulher. Eduardo caminhou até o bar e serviu uísque, embora não bebesse em noites importantes. "Não use Helena para fugir do assunto." Marina soltou uma risada curta sem humor. "Foi você quem entrou com ela usando meu convite." Ele disse que a presença de Helena era estratégica, pois ela conhecia os investidores e os protocolos de imprensa. Marina perguntou por que uma estratégia corporativa exigia que sua esposa fosse apresentada como um inconveniente. Eduardo não respondeu. Em vez disso, exigiu saber quando a Aurora fora criada, quem administrava os recursos e por que o sobrenome Azevedo aparecia em documentos que sua equipe analisava havia meses. Marina explicou que vendera sua participação em uma plataforma de catalogação e rastreamento de obras de arte 3 anos antes do casamento. Parte do valor fora investida em títulos, parte em imóveis comerciais, e o restante dera origem à Aurora. "Você sempre disse que trabalhava com consultoria", acusou ele. "Eu trabalho com consultoria. Você omitiu que era dona do fundo. Você nunca perguntou de onde vinham minhas viagens, meus relatórios ou minhas reuniões. Só queria saber se eu estaria disponível para jantar com seus clientes." Eduardo virou o copo de uma vez. "Isso me faz parecer um idiota." Marina retirou os brincos. "Não foi meu silêncio que fez isso." Pouco antes das 2 da manhã, Helena chegou ao edifício após ligar 3 vezes para Eduardo. O porteiro anunciou sua presença e Marina quase admirou a audácia quando o marido autorizou a subida. Helena entrou carregando um tablet e uma pasta com o logotipo do Grupo Monteiro, vestida com um sobretudo preto sobre o vestido vermelho. "A imprensa está construindo uma narrativa perigosa", disse sem se sentar. "Há vídeos da apresentação de Augusto. Mas por enquanto ninguém publicou o que ocorreu na entrada." Marina cruzou os braços. Por enquanto Helena abriu o tablet. "Precisamos agir antes que alguém distorça a situação." Eduardo perguntou qual seria a recomendação. Ela propôs um comunicado, afirmando que Marina participava do evento como investidora independente e que a separação na entrada ocorrera por uma falha de credenciamento. Marina leu o texto e encontrou uma frase que a afastava por completo das decisões do grupo. "Você quer fingir que meu marido não sabia quem eu era e, ao mesmo tempo, declarar que ninguém me mandou para a porta de serviço." Helena manteve a voz calma. "Quero proteger os empregos ligados ao projeto. Não use funcionários como escudo." Eduardo interveio dizendo que um escândalo poderia congelar negociações. Marina pensou nos engenheiros, arquitetos e equipes que dependiam dos contratos. Contra o próprio instinto, concordou em não divulgar o vídeo da entrada. "Mas não vou assinar uma mentira", avisou. Helena respondeu que bastava seu silêncio. Na manhã seguinte, o nome de Marina ocupava as páginas de negócios e cultura. As matérias mais sérias destacavam o volume de investimentos da Aurora e o apoio a artistas brasileiros. Outras preferiam perguntar como a esposa de um CEO conseguira manter uma fortuna em segredo. Uma coluna insinuava que Marina havia usado o sobrenome Monteiro para entrar em círculos aos quais não pertencia antes do casamento.
O texto citava uma fonte próxima ao grupo e descrevia Helena como a executiva responsável por impedir uma crise maior. Marina leu a publicação no escritório discreto da Aurora, instalado num prédio restaurado próximo à Rua Augusta. Sua diretora financeira, Lívia Campos, colocou uma xícara de café sobre a mesa e disse que aquela narrativa não surgira sozinha. Alguém entregou detalhes do casamento e escondeu toda a história anterior da Aurora. Marina perguntou se havia riscos para os artistas. Lívia respondeu que 3 colecionadores tinham solicitado revisão de contratos e que 2 parceiros queriam esclarecimentos sobre possível conflito de interesses com o Grupo Monteiro. Podemos publicar os documentos de fundação, sugeriu. Marina hesitou. A transparência era necessária, mas qualquer exposição precipitada poderia revelar valores, nomes de artistas e negociações ainda protegidas. Prepare tudo, ainda não publique. Lívia observou que Eduardo talvez estivesse contando justamente com essa cautela. Marina respondeu que não protegeria o marido, mas também não queimaria a casa para provar que sabia usar fósforos. No edifício de vidro da Faria Lima, Eduardo enfrentava uma reunião de emergência. Os conselheiros queriam saber por que a Aurora não aparecia como parte relacionada nos relatórios preliminares do projeto dos galpões. Helena projetou uma apresentação resumida e explicou que o fundo era apenas um financiador cultural secundário, sem poder direto sobre a incorporação imobiliária. Um diretor jurídico interrompeu. Não é o que diz a minuta original. Ele destacou uma cláusula que condicionava a escolha da incorporadora à aprovação da entidade responsável pelo programa cultural. Helena mudou de tela rapidamente. Essa cláusula foi superada em versões posteriores. Eduardo pediu a última versão assinada. Ela respondeu que a equipe documental ainda estava consolidando os anexos. O desconforto na sala aumentou. Durante meses, Eduardo acreditara que bastaria conquistar apoio político e bancário. Agora descobria que a Aurora podia impedir o projeto antes mesmo da primeira obra. Por que isso não estava no seu resumo? Perguntou. Helena sustentou o olhar. Porque a cláusula era negociável. Negociável? Com quem? Com a direção da Aurora. Um conselheiro soltou um riso amargo. Ou seja, com sua esposa. Eduardo encerrou a reunião e ordenou que todos os arquivos originais fossem enviados diretamente a ele, sem passar pela comunicação. Marina passou a tarde revisando os documentos do projeto que a Aurora recebera 6 meses antes. A proposta original previa recuperar os galpões, reservar espaços subsidiados para artistas e financiar programas de formação para jovens. A versão mais recente, porém, ampliava torres residenciais de luxo e reduzia pela metade a área cultural. Uma nota de rodapé afirmava que as mudanças tinham sido aceitas em reunião conjunta, mas Marina nunca participara daquela reunião. Ligou para Augusto, que confirmou ter recebido o convite para um encontro cancelado poucas horas antes. Depois, pediu a Lívia o histórico das mensagens. Havia um e-mail enviado pela equipe de Helena informando que a Aurora concordara com a revisão desde que mantivesse crédito institucional. Marina leu 2 vezes. Nós nunca escrevemos isso. Lívia concordou. O domínio do remetente era verdadeiro, mas a mensagem citada abaixo tinha trechos deslocados de outra conversa. Marina sentiu uma raiva mais fria do que a humilhação no tapete vermelho. Não era apenas uma disputa por lugar ao lado de Eduardo. Alguém havia usado o nome da Aurora para legitimar um projeto contrário aos seus princípios. Ela pediu que Lívia preservasse todos os registros e contratasse uma verificação independente sem acusar ninguém ainda. Se Helena fez isso, vai tentar apagar o caminho. Lívia perguntou se Eduardo saberia. Marina fechou o arquivo. Essa é a pergunta que mais temo responder. Ao anoitecer, Eduardo apareceu no escritório da Aurora sem avisar. A recepcionista pediu que esperasse, o que o irritou mais do que deveria. Quando finalmente entrou, encontrou Marina diante de uma mesa coberta de versões impressas do projeto. Você pretende bloquear a incorporação? Perguntou. Marina indicou uma cadeira, mas ele permaneceu em pé. Pretendo entender por que meu fundo aparece aprovando mudanças que nunca aceitou. Eduardo disse que Helena garantira que as cláusulas estavam em negociação. Helena também garantiu que eu não estava no leilão porque me sentia mal.
Ele se aproximou dos documentos. Marina mostrou a redução das áreas culturais e o e-mail adulterado. Pela primeira vez, Eduardo não encontrou uma resposta imediata. Isso pode ter sido um erro da equipe, um erro que beneficia seu projeto, apaga nossas condições e usa meu nome. Ele afirmou que investigaria. Marina perguntou se a investigação também incluiria a ordem na porta do instituto. Eduardo desviou o olhar para as janelas. Já reconheci que foi uma decisão ruim. Você reconheceu que a repercussão foi ruim. Não é a mesma coisa. Ele respirou fundo e disse que precisava que ela mantivesse a Aurora no projeto até o conselho analisar os documentos. Marina respondeu que não garantiria nada. Meu compromisso é com o propósito do fundo, não com sua necessidade de parecer invencível. Eduardo voltou ao penthouse depois das 11. Encontrou o jantar intocado e a porta do quarto principal fechada. Bateu 2 vezes. Marina abriu usando uma camisa simples, sem joias, com o cabelo preso de qualquer jeito. Sobre a cama havia uma mala pequena. Você vai embora. Vou dormir no quarto de hóspedes. Ele pareceu aliviado, o que a feriu mais do que deveria. Precisamos evitar decisões impulsivas. Marina respondeu que passar uma noite em outro quarto era a decisão menos impulsiva que tomara em anos. Eduardo tentou tocar seu braço, mas ela recuou. Eu não sabia quem você era, disse ele. Marina segurou a porta. Esse é o problema. Você sabia que eu era sua esposa? Sabia que eu era uma pessoa, e ainda assim achou aceitável me colocar abaixo de Helena diante de todos. Ele abriu a boca, mas ela continuou. Descobrir que eu tenho dinheiro não deveria mudar o peso do que você fez. Eduardo ficou imóvel no corredor. Marina entrou no quarto de hóspedes e fechou a porta. Poucos minutos depois, seu telefone recebeu uma mensagem de Lívia. O acesso usado para enviar o e-mail adulterado partira de uma conta ligada à diretoria de comunicação do Grupo Monteiro. Marina apagou a luz, sem responder. Do outro lado da parede, Eduardo permaneceu acordado, enquanto o espaço entre os dois se tornava maior do que todo o apartamento. Às 7 da manhã, o primeiro vídeo da entrada do Instituto Ferraz apareceu nas redes sociais. A gravação não mostrava toda a discussão, mas captava o instante em que Eduardo retirava o convite das mãos de Marina, entregava-o a Helena e apontava para o corredor lateral. Em menos de 1 hora, a cena estava em portais de negócios, cultura e celebridades. Alguns comentários defendiam Marina. Outros diziam que tudo fora encenado para valorizar a Aurora. O pior veio pouco depois, quando uma reportagem anônima afirmou que o fundo teria usado informações privilegiadas para influenciar preços de obras ligadas ao projeto dos galpões. No escritório da Aurora, Lívia desligou a televisão e colocou a matéria sobre a mesa. Isso não é fofoca. Alguém entregou termos internos de contratos ainda protegidos. Marina leu cada parágrafo sem alterar a expressão. O texto misturava fatos verdadeiros com conclusões falsas e citava mensagens incompletas. Querem fazer parecer que a Aurora lucrou com informações do Grupo Monteiro. Então Marina reconheceu uma frase de um e-mail enviado apenas a Eduardo. Compreendeu que a guerra já não era pela cadeira de uma noite. Alguém queria transformar sua descrição em prova de culpa. Na Faria Lima, o conselho do Grupo Monteiro exigia uma resposta antes da abertura do mercado. Eduardo entrou na sala, cercado por assessores jurídicos, mas Helena já ocupava o lugar à sua direita com uma pasta de documentos. Ela afirmou que a crise nascera da falta de transparência entre Marina e a empresa. Em seguida, projetou e-mails nos quais a Aurora parecia solicitar acesso antecipado a cronogramas, avaliações e listas de compradores. Essas mensagens demonstram conflito de interesses. Um conselheiro perguntou se os arquivos haviam sido verificados. Helena respondeu que eram cópias do servidor corporativo. Eduardo leu uma mensagem atribuída a Marina. Precisamos conhecer os compradores antes da abertura dos lotes. A frase parecia confirmar tudo o que ele temia, mas o e-mail adulterado encontrado no dia anterior ainda o incomodava. Quero os arquivos completos, não capturas de tela. Helena hesitou. Os originais estão sendo recuperados. O diretor jurídico avisou que bancos poderiam suspender o financiamento caso a empresa não se afastasse da Aurora. Outro conselheiro propôs afastar Eduardo por ter omitido a relação com a fundadora do fundo. O antigo medo voltou.
Se não agisse, seria colocado do lado de fora outra vez. E diante desse pânico escolheu o controle. Eduardo ligou para Marina e pediu que ela fosse ao escritório. Ela recusou. Não vou atravessar a cidade para ser interrogada pela sua equipe. 2 horas depois, ele apareceu na sede da Aurora, acompanhado pelo diretor jurídico e por Helena. Marina os recebeu numa sala cujas paredes exibiam fotografias de artistas trabalhando, não retratos de investidores. Helena colocou uma declaração sobre a mesa. O texto afirmava que Marina conduzira atividades financeiras sem conhecimento do marido e que qualquer uso de informações do Grupo Monteiro fora de responsabilidade exclusiva dela. Isso não é esclarecimento. É uma confissão escrita por alguém que quer me transformar em escudo. Eduardo argumentou que o comunicado seria temporário até a auditoria. Temporário para você, permanente para a minha reputação. Helena declarou que se Marina não fizera nada errado, não deveria temer uma investigação. Marina virou o documento para ela. Então assine você. Seu departamento enviou o e-mail falso. O silêncio foi curto, mas Eduardo percebeu a mudança no rosto de Helena. Ela recuperou o controle e disse que dezenas de funcionários tinham acesso às contas da comunicação. Marina, então, abriu os e-mails completos. A frase sobre compradores vinha acompanhada de outra apenas após o encerramento dos lances para garantir as regras contra a revenda irregular. As capturas de Helena haviam removido o contexto. Eduardo fechou os olhos por um instante, mas não retirou a declaração. Preciso levar isso ao conselho. Marina empurrou a pasta de volta. Leve também a notícia de que não vou assinar. Ele pediu para conversar com ela a sós. Quando Helena e o diretor saíram, fechou a porta. Você acha que estou contra você, mas estou tentando impedir que tudo desmorone. Marina respondeu que ele só chamava de tudo aquilo que carregava o sobrenome Monteiro. Eduardo falou das famílias sustentadas pelo grupo, dos projetos e das décadas de trabalho. E eu não represento nada. Ele negou, mas Marina já ouvira a resposta nas escolhas dele. Na porta do instituto você me sacrificou para proteger uma fotografia. Hoje quer me sacrificar para proteger uma ação na bolsa. Quando termina, Eduardo confessou que o conselho considerava afastá-lo. A dureza em sua voz cedeu lugar ao medo. Se eu perder o controle, meu tio retoma o grupo. Ele vai destruir o projeto e demitir metade da equipe. Marina quase sentiu pena. Então lute com a verdade. Ele respondeu que a verdade demorava enquanto o mercado reagia em minutos. Marina tirou a aliança e a colocou sobre a declaração. Você escolhe o atalho mais cruel e depois chama de urgência. Eduardo ficou imóvel diante do anel. Marina declarou que deixaria o penthouse e que qualquer conversa futura aconteceria apenas quando ele assumisse o que fizera sem usar Helena o conselho ou o mercado como desculpa. Você vai abandonar nosso casamento no meio de uma crise. Nosso casamento entrou em crise muito antes do vídeo. Eu só parei de fingir que não via. Ele tentou tocar sua mão, mas ela a afastou. Marina, não faça isso. Você fez. Ela chamou Lívia e pediu que os documentos fossem enviados ao auditor independente. Nenhum arquivo da Aurora seria compartilhado com o Grupo Monteiro sem autorização formal. Depois passou por Eduardo levando a bolsa e o casaco. No corredor, alguns funcionários fingiram trabalhar, mas todos haviam ouvido a discussão. Marina não abaixou a cabeça. Pela primeira vez desde o leilão não saía porque alguém a expulsara. Ia embora porque escolhera não permanecer onde sua dignidade era tratada como moeda de emergência. Ela não voltou para casa. Pediu ao motorista que a levasse ao antigo Centro Cultural São Jerônimo, um prédio de tijolos escuros na Mooca fechado, havia anos e agora incluído no projeto de recuperação urbana. Célia ainda possuía uma chave da época em que ajudava a catalogar o acervo. Marina entrou pelo corredor lateral e reconheceu o cheiro de madeira, poeira e café. Ali, quando criança, esperara a mãe terminar turnos de 12 horas. Célia acendeu algumas luminárias de obra e encontrou Marina diante da velha porta de serviço. Eu disse a ele que essa porta não diminuía ninguém, murmurou Marina, mas deixei que ele diminuísse tudo que eu fazia. Célia contou que, certa noite, a mãe de Marina fora convidada por um curador a entrar no salão para explicar a origem de uma obra. Um patrocinador
a impedira dizendo que funcionários deveriam permanecer invisíveis. Sua mãe não chorou na frente deles, mas aqui, exatamente onde você está, disse que o pior não era servir. Era ser tratada como se não tivesse história. Marina tocou a parede descascada e permitiu que as lágrimas caíssem. Eduardo chegou pouco depois, guiado por Célia, que concluíra que ele precisava ouvir a verdade. Encontrou Marina no corredor lateral, sentada sobre uma caixa de madeira, sem maquiagem e sem aliança. Eu não sabia que sua mãe trabalhava aqui. Marina levantou os olhos. Você sabia que ela trabalhava com eventos? Nunca perguntou onde. Ele observou a porta estreita e o piso gasto. Eu não quis repetir o que fizeram com minha família. Marina se levantou. E por isso fez comigo. Eduardo contou que aos 17 anos fora impedido de entrar numa festa porque o nome do pai aparecera nos jornais por dívidas. Naquela noite, jurara que nunca mais seria humilhado. Passei a vida construindo portas que ninguém pudesse fechar para mim. Marina respondeu. E colocou um segurança em cada uma para decidir quem seria humilhado no seu lugar. Ele não negou. Então ela disse o que mais precisava que ele entendesse. O que me feriu não foi você não saber que eu era rica. Foi acreditar que se eu não fosse, eu mereceria aquela porta. Eduardo baixou a cabeça. O silêncio não trouxe reconciliação, apenas verdade. Enquanto os dois permaneciam no centro cultural, Helena entrou na sala de servidores do Grupo Monteiro usando uma autorização de emergência emitida pela própria diretoria de comunicação. Precisava apagar os registros que ligavam sua conta aos e-mails adulterados antes que a auditoria externa recebesse acesso. O técnico de plantão recusou-se a liberar o terminal sem solicitação jurídica. Helena alegou risco imediato à reputação da empresa e exibiu uma mensagem assinada digitalmente por Eduardo para ações de contenção. O documento era amplo, o bastante para ser interpretado a seu favor. Ela copiou listas de compradores, valores preliminares e contatos de colecionadores para um dispositivo pessoal, planejando oferecer o material a um grupo que financiaria sua saída caso Eduardo a abandonasse. Durante anos, ela havia construído a própria carreira, corrigindo erros de homens mais ricos, preparando discursos que eles apresentavam como ideias próprias e aceitando ser chamada apenas quando uma crise ameaçava explodir. Agora Marina surgira como a mulher poderosa que não precisara pedir licença a ninguém. Para Helena, perder Eduardo significava mais do que perder um homem. Significava voltar a ser invisível a profissional útil que organizava a festa enquanto outra mulher ocupava a fotografia. Esse medo não a fazia inocente, apenas a tornava mais perigosa. Depois, iniciou a exclusão dos registros. Helena não percebeu que o servidor de backup enviava um alerta automático à Aurora sempre que dados relacionados aos leilões eram alterados. No celular de Lívia surgiu uma notificação com horário terminal e identificação do usuário. Lívia ligou para Marina. Ao ouvir o resumo, ela colocou o telefone no viva-voz. A conta de Helena está apagando arquivos agora. Eduardo empalideceu. Marina não demonstrou surpresa. Não interrompam. Preservem o espelho do servidor e registrem cada movimento. Eduardo pediu que Lívia bloqueasse o acesso, mas Marina recusou. Se Helena percebesse que fora descoberta, alegaria erro técnico ou invasão externa. Era preciso deixá-la concluir o suficiente para revelar intenção sem permitir que destruísse os backups. Lívia confirmou que o sistema secundário estava isolado. Eduardo encarou Marina como se a visse pela primeira vez. Pela primeira vez. Ele percebeu que todas as reuniões em que Marina parecera distante, talvez fossem noites em que ela carregava sozinha decisões capazes de mudar a vida de centenas de pessoas. Ele conhecia seus horários, seus vestidos e a maneira como ela tomava café, mas não conhecia a mulher que existia quando ele não precisava dela ao seu lado. Marina não celebrava a queda da rival, nem usava o momento para humilhá-lo. Apenas tomava decisões. Você já suspeitava? Marina respondeu que suspeita não era prova e que não destruiria uma pessoa com a mesma lógica usada contra ela. A frase o atingiu com mais força do que qualquer acusação. Eduardo ofereceu-se para acompanhar lá ao escritório, mas ela recusou. Você precisa voltar ao seu grupo e decidir quem quer ser quando ninguém estiver aplaudindo. Antes de sair,
Ele olhou para a porta de serviço. Existe alguma chance de você voltar para casa? Marina segurou o casaco contra o peito. Casa é o lugar onde eu não preciso provar que mereço entrar. Eduardo partiu sozinho. Marina permaneceu diante da velha parede, sabendo que Helena acabara de deixar o primeiro rastro impossível de explicar. Mas desmascará-la não consertaria o casamento. Para isso, Eduardo teria de enfrentar algo mais difícil do que perder um projeto. Admitir que protegera a pessoa errada, porque ela sempre alimentara seus piores medos. Na manhã seguinte, Marina convocou uma reunião aberta no salão principal do Instituto Ferraz. Não chamou o encontro de coletiva de imprensa, porque não queria transformar a verdade em espetáculo, mas convidou jornalistas de cultura e negócios, representantes dos artistas, investidores, auditores e membros do conselho do grupo Monteiro. O antigo martelo de jacarandá descansava sobre a mesa de Augusto, ao lado de 3 pastas lacradas. Eduardo chegou sem equipe de imagem, sem Helena e sem o broche dourado que costumava usar em eventos corporativos. Pela primeira vez em anos, sentou-se numa fileira comum. Marina entrou pela porta principal acompanhada de Lívia Célia e 2 artistas beneficiados pela Aurora. Não houve música flashes programados nem anúncio triunfal. Marina abriu a apresentação dizendo que não estava ali para provar que era mais rica, mais inteligente ou mais importante do que o marido. Estou aqui porque usaram o silêncio da Aurora para fabricar uma culpa que não existe. Explicou que os documentos completos seriam disponibilizados aos auditores e que nenhum dado pessoal de artistas ou compradores seria exposto além do estritamente necessário. Um repórter perguntou se ela pretendia denunciar Helena. Marina respondeu que pretendia mostrar fatos. A verdade não precisa de maquiagem, mas também não precisa de crueldade. Lívia apresentou a história da Aurora desde a venda da participação de Marina na plataforma de catalogação artística. Mostrou registros de investimento, regras internas e contratos que garantiam aos artistas uma parcela dos ganhos quando suas obras fossem revendidas por valores maiores. Um pintor de Minas Gerais contou que antes da Aurora, vendera um quadro para pagar o aluguel e assistira anos depois a mesma obra ser negociada por 20 vezes o preço sem receber nada. O fundo mudara isso. Uma escultora da Bahia explicou que Marina nunca exigira fotos, homenagens ou exclusividade. Augusto, então, ergueu o velho martelo e revelou que ele pertencera ao Centro Cultural São Jerônimo. A mãe de Marina ajudou a preservar obras quando patrocinadores queriam abandonar o acervo. Este martelo foi recuperado para lembrar que arte não existe apenas graças a quem compra. Existe por causa de quem carrega, restaura, limpa, cataloga e serve café, enquanto todos os outros aparecem nas fotografias. Célia baixou os olhos emocionada. Eduardo ouviu em silêncio. Cada detalhe desmontava a versão confortável que construíra sobre a esposa. Ela não escondera uma fortuna para controlá-lo, escondera o próprio nome para que outras pessoas deixassem de ser invisíveis. Quando chegou a vez dos arquivos digitais, o auditor independente projetou uma linha do tempo simples. A primeira mensagem atribuída à Aurora tinha sido montada a partir de trechos de 3 e-mails diferentes. A nota que aprovava a redução das áreas culturais fora enviada de um terminal ligado à diretoria de comunicação. Na noite anterior, a mesma conta acessara o banco de dados dos leilões, copiara listas de compradores e iniciara a exclusão dos registros. O sistema de backup preservara cada movimento. O auditor não anunciou culpados, mas o nome de usuário aparecia na tela H. Prado. Um murmúrio percorreu o salão. Helena entrou naquele instante, acompanhada por um advogado, como se tivesse escolhido o momento exato para impedir que falassem por ela. Meu acesso foi usado por várias pessoas, declarou antes mesmo de se sentar. Marina a observou sem hostilidade. Então explique por que o dispositivo que recebeu os arquivos foi registrado no seu telefone pessoal. Helena respondeu que preparava uma contingência de comunicação. O auditor informou que os dados haviam sido enviados a uma empresa de consultoria estrangeira que não mantinha contrato com o Grupo Monteiro. Um dos investidores reconheceu o nome da empresa como intermediária de colecionadores privados. O rosto de Helena endureceu. Eu estava protegendo o projeto de uma sabotagem. Eduardo levantou-se.
Sabotagem de quem Helena virou-se para ele e, por um momento, a executiva impecável desapareceu. Da mulher que podia encerrar tudo, sem explicar nada. Você passou meses tentando conseguir apoio para os galpões, enquanto ela assistia de dentro da sua casa e escondia que tinha poder de veto. Marina respondeu que a Aurora nunca tivera poder de veto sobre a empresa, apenas o direito de recusar dinheiro a um projeto que abandonasse sua finalidade cultural. Helena riu com amargura. Você chama isso de princípio porque nunca precisou implorar por um lugar. Marina deu um passo à frente. Eu cresci esperando minha mãe terminar o trabalho em corredores onde pessoas como você fingiam não enxergá-la. Helena rebateu que ao menos Marina herdara a dignidade de alguém enquanto ela precisara construir tudo sozinha. Contou que passara a juventude mudando de apartamento por dívidas, observando colegas ricos receberem estágios, contatos e convites. Durante anos organizara os discursos de Eduardo, antecipara crises e transformara o nome Monteiro numa marca desejada. Eu fiz ele entrar em salas que antes o rejeitavam, e no fim quem ocupou o lugar ao lado dele foi uma mulher que nem precisava daquele lugar. A confissão não justificava a fraude, mas revelava o medo que a alimentava. Helena admitiu ter reescrito o resumo do projeto porque acreditava que a Aurora jamais aceitaria as torres residenciais planejadas pelo grupo. Também admitiu ter recortado os e-mails para convencer o conselho de que Marina usara informações privilegiadas. Negou, porém, que pretendesse vender os dados copiados. Segundo ela, os contatos estrangeiros serviriam para garantir compradores caso os investidores brasileiros recuassem. O auditor mostrou uma proposta de pagamento enviada ao dispositivo dela. Helena ficou em silêncio. Eduardo perguntou se ela também havia divulgado detalhes do casamento para a coluna social. Eu fiz o que precisava para impedir que você perdesse tudo por causa dela. Eduardo respondeu com uma calma que ninguém esperava. Não, você fez o que precisava para que eu dependesse de você. Helena aproximou-se e lembrou que fora ela quem o ajudara quando os bancos recusavam reuniões e quando o sobrenome Monteiro ainda carregava dívidas. Você disse que nunca esqueceria. Eduardo reconheceu a dívida de gratidão, mas afirmou que confundira gratidão com confiança e confiança com obediência. Eu usei sua lealdade para não questionar minhas próprias escolhas e você usou meu medo para governar o que eu enxergava. Um conselheiro tentou interromper, preocupado com os efeitos jurídicos das declarações. Eduardo pediu o microfone. O salão ficou imóvel quando ele se posicionou diante da mesma mesa onde Marina fora apresentada como principal investidora. A responsabilidade pela fraude será apurada pelos canais adequados. Mas existe uma responsabilidade que não precisa de auditoria. Ele olhou para Marina sem pedir que ela o salvasse com um gesto. Eu retirei o convite das mãos da minha esposa. Eu a mandei para a porta de serviço porque queria aparecer ao lado de uma mulher que representava a imagem que eu desejava vender. Depois, quando a verdade ameaçou minha posição, pedi que Marina assinasse uma declaração que a transformaria em culpada. Helena manipulou documentos, mas fui eu quem escolheu acreditar neles quando serviam ao meu medo. As câmeras registraram cada palavra. Eduardo anunciou que se afastaria da presidência do projeto cultural e entregaria ao Conselho Independente o acesso completo aos registros do grupo. Também abriu mão de participar da comissão que escolheria a nova incorporadora. Um diretor perguntou se ele compreendia que poderia perder o comando da empresa. Eduardo respondeu: passei a vida acreditando que perder o controle era a pior coisa que podia acontecer. Agora sei o que fiz para mantê-lo. Helena encarou Eduardo como se ele tivesse destruído o último acordo entre os dois. Você vai se sacrificar por ela depois que ela o expôs. Marina respondeu antes dele. Eu não pedi sacrifício, pedi responsabilidade. Helena voltou sua raiva para Marina e acusou-a de fingir superioridade moral enquanto guardava o vídeo da entrada como uma arma. Lívia confirmou que a gravação completa estava preservada e poderia provar que Helena participara deliberadamente da humilhação. Vários jornalistas levantaram os celulares. Marina poderia exibir o vídeo, permitir que cada sorriso e cada frase da rival fossem repetidos por milhões de pessoas. Em vez disso, fechou o computador. O trecho necessário para confirmar o que aconteceu
já é público. O restante mostra funcionários constrangidos, seguranças cumprindo ordens e pessoas que não escolheram participar desta disputa. Não vou expô-las para aumentar a vergonha de Helena. A rival perguntou se aquilo era piedade. Marina respondeu não. É a diferença entre nós. Você acreditou que vencer significava controlar o lugar de todos. Eu não preciso empurrá-la para uma porta lateral para saber onde devo ficar. Augusto bateu o martelo uma única vez, encerrando as perguntas antes que o encontro se transformasse num linchamento. Depois da reunião, o conselho suspendeu Helena e bloqueou seu acesso aos sistemas. Ela deixou o instituto pela entrada principal cercada por jornalistas, sem que ninguém a impedisse ou lhe oferecesse um caminho escondido. Marina assistiu à saída de longe. Não sentiu triunfo. Viu apenas uma mulher que transformara o medo de ser invisível numa necessidade de apagar os outros. No salão vazio, Eduardo aproximou-se, mas manteve distância. Eu devia ter acreditado em você. Marina recolheu as pastas. Devia ter investigado antes de acreditar em qualquer pessoa, inclusive em mim. Ele disse que não esperava perdão. Ainda espera alguma coisa, Eduardo. Você sempre espera um resultado. A honestidade o fez abaixar os olhos. Admitiu que queria saber se o afastamento mudaria algo entre eles. Marina respondeu que ele não podia usar a perda do cargo como moeda para comprar uma segunda chance. Você precisa fazer isso mesmo que eu nunca volte. Eduardo assentiu lentamente. Pela primeira vez, ela percebeu que ele não procurava uma frase capaz de controlar o final da conversa. Naquela tarde, Marina reuniu o comitê da Aurora e anunciou a retirada formal do fundo da estrutura atual do projeto dos galpões. A decisão provocaria atrasos e obrigaria o Grupo Monteiro a rever contratos, mas ela se recusava a manter um acordo construído sobre versões manipuladas. Em vez de abandonar o centro cultural, propôs uma nova seleção pública para incorporadoras com critérios de transparência, preservação histórica e participação dos artistas. O Grupo Monteiro poderia concorrer novamente, mas sem privilégios e sem Eduardo na comissão. Alguns membros da Aurora temeram que a mudança parecesse vingança. Marina respondeu que vingança seria excluir a empresa pelo sobrenome do homem que a ferira. Justiça é submeter-la às mesmas regras que todas as outras. Quando a reunião terminou, ela voltou ao Instituto Ferraz e encontrou Augusto guardando o martelo. Ele perguntou se ela sentia que havia vencido. Marina olhou para a cadeira onde Eduardo estivera sentado. Eu impedi que usassem meu silêncio contra outras pessoas. Isso basta por hoje. Augusto entregou-lhe o martelo antigo. Talvez agora ele deva ficar com você. Marina recusou. Ainda haverá muitas verdades que precisarão ser ouvidas. Do lado de fora, Eduardo atravessou sozinho a calçada, sem fotógrafos, nem seguranças abrindo caminho. Pela primeira vez, a porta principal se fechou atrás dele, sem garantir que continuaria sendo o homem mais poderoso da sala. Nas semanas seguintes, o Grupo Monteiro deixou de ocupar as manchetes pelo luxo de seus empreendimentos e passou a ser citado por auditorias, afastamentos e reuniões extraordinárias. Helena foi demitida por justa causa após a perícia interna confirmar a adulteração dos e-mails e o envio de dados protegidos para intermediários externos. O Conselho decidiu não transformar o caso num espetáculo público, mas encaminhou as conclusões às autoridades responsáveis e aos parceiros prejudicados. Pela primeira vez, Helena não conseguiu controlar a narrativa. Alguns contatos desapareceram, outros responderam apenas por meio de advogados. O que mais a feriu não foi perder o salário ou o apartamento alugado pela empresa, mas perceber que ninguém que elogiava sua eficiência confiava nela o bastante para acompanhá-la, quando deixou de ser útil. Antes de entregar o crachá, encontrou Eduardo no corredor da presidência. Você sempre soube que eu faria qualquer coisa por você, disse. Ele respondeu que esse fora o erro dos dois. Eu deixei você acreditar que lealdade significava não ter limites. Helena perguntou se Marina voltaria agora que a rival estava fora. Eduardo não ofereceu esperança. A saída de você não apaga o homem que eu escolhi ser. Eduardo manteve o afastamento, mesmo depois de o conselho concluir que ele não participara da manipulação dos documentos. Recusou a proposta de retornar imediatamente como CEO
e aceitou permanecer apenas como conselheiro sem poder executivo durante a reestruturação. Pela primeira vez desde que assumira a empresa da família, não tinha a palavra final sobre contratações, investimentos ou projetos. A perda o obrigou a enfrentar dias sem secretárias, filtrando problemas, motoristas esperando na garagem e diretores ajustando relatórios ao que ele desejava ouvir. Em vez de organizar uma campanha para recuperar a imagem, ele começou pelas práticas que ninguém veria nas fotografias. Determinou que fornecedores, funcionários, artistas e convidados usassem as mesmas áreas de recepção em todos os eventos financiados pelo grupo. Cancelou salas exclusivas que serviam apenas para separar patrocinadores de equipes técnicas. Criou um canal independente para denúncias de abuso de autoridade e entregou sua gestão a uma organização externa. Quando um assessor sugeriu batizar o programa de inclusão com o sobrenome Monteiro Eduardo, recusou. Se eu precisar colocar meu nome nisso, então ainda estarei fazendo pelo motivo errado. Os relatórios dessas mudanças eram enviados à Aurora, mas nunca acompanhados por pedidos de encontro. Marina mudou-se para um apartamento menor perto do escritório da Aurora. Não havia elevador privativo nem vista panorâmica sobre toda a cidade, mas as janelas recebiam o sol da manhã e o prédio ficava perto de um café onde sua mãe costumava levar, lá depois dos eventos. Nos primeiros meses, ela mergulhou na reorganização do projeto dos galpões. A nova seleção atraiu incorporadoras de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, todas obrigadas a apresentar planos que preservassem os espaços culturais e incluíssem moradias acessíveis para artistas residentes. O Grupo Monteiro participou sem tratamento especial e, por decisão de Eduardo, apresentou uma proposta assinada por uma equipe técnica independente. Marina não votou na primeira etapa para evitar qualquer dúvida. Também iniciou o acompanhamento psicológico, algo que adiara por anos, sob a desculpa de não ter tempo. Nas sessões, percebeu que sua discrição não nascera apenas de humildade. Parte dela ainda era a menina que aprendera a não ocupar espaço para não causar problemas à mãe. A terapeuta perguntou quando Marina começara a confundir amor com a capacidade de suportar silêncio. Ela não soube responder, mas saiu daquela consulta entendendo que deixar Eduardo não bastava. Precisava abandonar a versão de si mesma que só se sentia digna quando não exigia nada de ninguém. 6 meses depois, Célia visitou Marina no escritório, levando uma caixa com objetos encontrados durante a restauração do Centro São Jerônimo. Dentro havia fotografias antigas, crachás de funcionários e um caderno de capa verde pertencente à mãe de Marina. Entre escalas, listas de materiais e anotações sobre obras, havia uma frase sublinhada 2 vezes. Um lugar só é verdadeiramente bonito quando ninguém precisa desaparecer para mantê-lo de pé. Marina leu em silêncio. Célia contou que Eduardo aparecia no centro quase todas as sextas-feiras sem assessores para acompanhar as obras. Ele ajudara a rever contratos dos trabalhadores terceirizados, descobrira pagamentos atrasados e exigir correções, mas proibira a equipe de contar aquilo à imprensa. Não estou dizendo que você deve perdoar, lhe avisou Célia. Só estou dizendo que ele finalmente aprendeu a entrar sem anunciar a própria chegada. Marina fechou o caderno. Durante meses, evitara perguntar por Eduardo, porque temia que qualquer curiosidade parecesse fraqueza. Agora, compreendia que sentir algo não a obrigava a voltar. Podia reconhecer uma mudança sem entregar de novo o próprio destino. 8 meses após o leilão, o conselho escolheu o Grupo Monteiro para participar do projeto, mas não como controlador. A empresa ficaria responsável por parte da recuperação estrutural, sob fiscalização de um consórcio formado pela Aurora, pelo Instituto Ferraz e por representantes dos artistas. Eduardo aceitou todas as condições, inclusive a proibição de usar o centro em campanhas pessoais. Numa reunião pública, um jornalista perguntou se aquela submissão não representava uma humilhação para um executivo acostumado a comandar. Ele respondeu que cumprir regras iguais para todos não era humilhação. Humilhação é usar poder para convencer alguém de que vale menos. A frase circulou nas redes, mas Eduardo não a enviou a Marina. Ela assistiu ao vídeo sozinha
e percebeu que ele já não procurava sua reação antes de fazer o que era certo. Naquela noite recebeu dele apenas um envelope entregue por mensageiro. Dentro havia uma cópia do antigo convite do leilão e uma carta curta. Eduardo não pediu que ela voltasse. Escreveu que guardara o original porque precisava lembrar do instante em que confundira amor com posse. Disse que o devolveria no dia em que o centro fosse inaugurado, caso Marina aceitasse estar presente. A inauguração aconteceu 1 ano depois da noite no Instituto Ferraz. O antigo conjunto de galpões havia se transformado num centro de arte, formação e moradia temporária para criadores de várias regiões do Brasil. As paredes de tijolos foram preservadas, as estruturas metálicas recuperadas e o velho corredor lateral integrado a uma instalação sobre trabalhadores invisíveis da cultura. Não existia tapete vermelho. A entrada principal se abria para um pátio amplo, onde investidores artistas, garçons técnicos e moradores do bairro tomavam café nas mesmas mesas. O programa de bolsas recebeu o nome de Beatriz Azevedo, mãe de Marina. A placa não mencionava Eduardo. Ele chegara cedo e permanecia do lado de fora ajudando um funcionário a orientar os convidados. Usava um terno simples e não estava acompanhado por fotógrafos. Quando viu Marina descer do carro, não avançou. Esperou. Ela vestia o mesmo azul marinho do leilão, ajustado por uma costureira amiga de Célia. Não para repetir a dor, mas para mostrar que aquela roupa nunca fora pequena demais para lugar algum. Eduardo retirou do bolso o convite original ainda marcado pela dobra feita quando o arrancara das mãos dela. Isto sempre foi seu disse. Marina segurou o cartão, mas não entrou. Não, naquela noite ele era apenas um papel. O que era meu, e você tentou tirar, foi o direito de escolher. Eduardo assentiu. Eu sei. Ele contou que não esperava reconstruir o casamento com reformas, afastamentos ou programas corporativos. Também não acreditava que sofrer consequências o tornava automaticamente digno de perdão. Fiz tudo porque era necessário. Mesmo que você nunca me deixasse caminhar ao seu lado de novo, Marina perguntou o que ele faria se ela dissesse que ainda não confiava nele. Eu aceitaria. E se eu nunca voltasse para o penthouse, eu venderia o apartamento. Aquilo deixou de ser casa antes de você sair. Ela percebeu que ele não tentava vencê-la numa conversa. Não oferecia promessas grandiosas. Apenas respostas que poderiam ser verificadas com o tempo. Eduardo pediu desculpas outra vez, mas dessa vez foi específico. Pediu perdão por ter tratado Helena como parceira e Marina como acessório, por ter usado funcionários como instrumentos de humilhação e por ter tentado transformar o medo de perder o cargo numa justificativa para destruir a reputação dela. Marina olhou para a entrada antiga, agora aberta, para a instalação dedicada aos bastidores. Depois, observou a porta principal onde Augusto recebia os convidados ao lado de Célia. Entre as duas, os arquitetos haviam criado uma passagem nova, larga e sem qualquer placa de distinção. Perdoar não significa voltar para o que éramos, disse Marina. Eduardo respondeu que não queria o que eram. Aquilo nos trouxe até a porta errada. Ela respirou fundo. Ainda o amava. Mas já não acreditava que amor fosse argumento suficiente. Disse que aceitaria tomar um café com ele na semana seguinte, em lugar público, sem motoristas esperando e sem assessores interrompendo. Depois poderiam conversar outra vez. Não haveria retorno imediato, conta conjunta, aparições como casal ou promessa de casamento restaurado. Eduardo sorriu com uma tristeza serena. Um café já é mais do que eu tenho o direito de pedir. Marina corrigiu. Não é sobre direito, é uma escolha minha. Então estendeu a mão não para que ele a conduzisse, mas para convidá-lo a caminhar ao lado dela. Augusto ergueu o martelo de jacarandá quando os dois se aproximaram. Antes de abrir oficialmente o centro, chamou Célia ao palco e pediu que ela desse o primeiro golpe. A antiga funcionária hesitou emocionada, mas Marina colocou o objeto em suas mãos. O som atravessou o pátio e foi recebido por aplausos de artistas, operários, investidores e moradores. Nenhuma pessoa ocupava uma fileira superior. Helena não estava ali, meses antes. Aceitara um acordo para reparar parte dos prejuízos e perdera o direito de trabalhar com dados confidenciais durante o processo interno e contratual. Agora prestava serviços pequenos,
longe dos salões que tanto desejara controlar. Sua punição não era a miséria que sempre temera, mas a obrigação de reconstruir uma carreira sem manipular a confiança alheia. Eduardo observou Célia falar sobre Beatriz e não tentou subir ao palco. Marina percebeu isso. A mudança verdadeira talvez fosse justamente aquela capacidade de permanecer fora do centro sem sentir que desaparecia. Ao final da cerimônia, o pátio se encheu de música suave e conversas. Marina levou Eduardo até a instalação do corredor antigo. Na parede, ao lado dos nomes de dezenas de trabalhadores, estava a frase encontrada no caderno de sua mãe. Ele a leu devagar e perguntou se Beatriz o teria odiado. Marina respondeu que sua mãe não desperdiçava tempo odiando pessoas. Ela observava o que faziam depois de reconhecer o erro. Eduardo prometeu continuar, mas Marina levantou a mão. Não prometa para mim. Faça. Ele concordou. Do lado de fora, as luzes de São Paulo começavam a acender, refletindo no piso renovado do galpão. Eduardo apontou para a passagem central e perguntou se podia acompanhá-la. Marina olhou para ele, para a porta principal e para a entrada que um dia simbolizara vergonha. Desta vez, Eduardo, não é você quem decide por onde eu entro. Ela escolheu a passagem nova, ele caminhou ao seu lado, meio passo mais lento, não para liderar nem para pedir absolvição, mas para respeitar o ritmo dela. Marina não sabia se reconstruiriam o casamento. Sabia apenas que dali em diante nenhuma porta seria atravessada sem sua própria escolha. 2 anos depois da inauguração do Centro Cultural Beatriz Azevedo, Marina chegou antes das 8 da manhã e encontrou o pátio vazio. A chuva fina de São Paulo desenhava linhas nas janelas restauradas enquanto o cheiro de café escapava da cozinha comunitária. Naquele dia, seria anunciada a segunda turma de bolsistas do programa criado em homenagem à sua mãe. Centenas de jovens haviam enviado projetos de fotografia, pintura, restauração, cenografia e gestão cultural. Marina deveria estar preocupada com a cerimônia, mas permaneceu diante da frase gravada na parede do antigo corredor de serviço. Um lugar só é verdadeiramente bonito quando ninguém precisa desaparecer para mantê-lo de pé. Ainda sentia um aperto ao lê-la. Não era mais a dor aguda de antes, mas a lembrança de tudo que precisara abandonar para aprender a ocupar o próprio espaço. Ao ouvir passos atrás de si, não se virou imediatamente. Reconhecia o ritmo. Eduardo nunca mais se aproximava sem permitir que ela percebesse sua presença. Trouxe o relatório final das bolsas, disse ele, deixando uma pasta sobre a mesa. Não usava terno. Vestia camisa azul clara com as mangas dobradas e carregava 2 xícaras de café. Marina aceitou uma, sem açúcar. Eduardo sorriu. Depois de 2 anos eu finalmente aprendi alguma coisa. A brincadeira carregava uma intimidade que não existia quando eram casados. Durante o primeiro ano após a inauguração, haviam se encontrado em cafés, parques, livrarias e reuniões do centro. Nunca no antigo penthouse, nunca diante de fotógrafos. Eduardo escutara relatos que antes interromperia, falara sobre seus medos sem transformá-los em justificativas e aprendera a pedir opinião sem controlar a resposta. Marina descobrira que estabelecer limites não significava manter o coração fechado. Aceitara voltar a jantar com ele. Depois viajaram a Belo Horizonte para conhecer um projeto de arte comunitária. Meses mais tarde, deram o primeiro beijo desde a separação. Diante de uma padaria quase vazia, sem promessas e sem plateia. A reconciliação não ocorrera num instante. Fora construída como o centro cultural parede por parede, com coragem para substituir o que não podia ser reaproveitado. Eduardo abriu a pasta e mostrou os nomes dos selecionados. Entre eles estava Lucas Ramos, neto de Célia, um rapaz de 19 anos, que apresentara um projeto para fotografar os trabalhadores responsáveis por montar exposições. Marina ergueu as sobrancelhas. Você participou da seleção? Não. Pedi para não ter acesso às notas. Ela encontrou as assinaturas do comitê independente. Eduardo não buscava elogio. 2 anos antes. Teria explicado cada precaução como se esperasse reconhecimento por agir corretamente. Agora apenas organizava os papéis. Célia vai chorar. Célia chora quando está feliz, quando está triste e quando o café está forte. Marina riu. Eduardo ficou olhando para ela por tempo demais,
mas não transformou o momento numa declaração. Esse autocontrole era uma das razões pelas quais ela voltara a confiar nele. A cerimônia começou às 10. Artistas familiares, técnicos e antigos funcionários ocuparam as cadeiras sem divisões por importância. Célia estava na primeira fileira, segurando a mão do neto e fingindo não saber o resultado. Augusto subiu ao palco com o velho martelo de jacarandá. Antes de anunciar, os bolsistas chamou Marina. Ela agradeceu aos avaliadores e recordou que a bolsa não era um favor, mas um investimento naqueles que raramente recebiam as mesmas oportunidades. Talento existe em muitos lugares. O que não existe em todos os lugares é uma porta aberta. Não mencionou Eduardo. Também não precisava escondê-lo. Ele estava perto da cabine de som, ajudando um técnico a resolver uma falha. Quando Lucas foi anunciado, Célia chorou. O jovem abraçou a avó antes de subir ao palco e declarou que seu primeiro ensaio seria dedicado às mãos que montavam a beleza para que outros recebessem aplausos. Marina viu Eduardo baixar a cabeça emocionado. Não havia orgulho ferido em ficar fora da fotografia. Havia paz. Depois da cerimônia, Helena apareceu no pátio. Sua presença interrompeu algumas conversas, mas não provocou o escândalo que ela temia. Vestia um conjunto simples e carregava uma pasta fina. Marina sabia que ela havia reconstruído parte da carreira, trabalhando com pequenas organizações, sempre sob supervisão contratual. Helena cumprira o acordo de reparação financeira, colaborara com as investigações e evitara atacar a Aurora. Ainda assim, Marina não confundia mudança com confiança recuperada. Helena entregou uma proposta de campanha gratuita para uma associação que treinava mulheres de baixa renda em comunicação digital. Eles querem participar da próxima feira, mas não sabem preparar o material. Marina folheou as páginas. Por que trouxe isso pessoalmente? Helena respirou fundo. Porque durante muito tempo achei que pedir uma porta aberta era humilhação. Preferia roubar a chave. Não pediu perdão novamente. Apenas solicitou que o projeto fosse avaliado pelas mesmas regras aplicadas a todos. Marina entregou a proposta ao comitê. Sem prioridade e sem punição, orientou. Helena assentiu. Antes de partir, olhou para Eduardo do outro lado do pátio. Ele mudou, disse. Marina fechou a pasta. Ele está mudando. É diferente. Helena aceitou a correção. Você também. Marina acompanhou a mulher até a saída. Ninguém a conduziu por um corredor lateral. Ninguém fingiu que o passado não existira. A porta principal se abriu e Helena atravessou sozinha. Aquilo não era absolvição. Era a prova de que Marina podia defender limites sem reproduzir a violência que sofrera. No fim da tarde, Eduardo convidou Marina para caminhar até a instalação do antigo corredor. Diante da parede com os nomes dos trabalhadores, retirou do bolso uma pequena caixa. Marina ficou séria. Se isso for um pedido público atrasado, você ainda não aprendeu nada. Eduardo riu e abriu a caixa. Dentro não havia anel, mas uma chave. Vendi o penthouse. Ela já sabia da venda, mas não daquele objeto. Ele explicou que comprara um apartamento menor próximo ao centro, com 2 quartos, uma varanda estreita e uma cozinha que precisava de reforma. Não comprei para você morar comigo. Comprei porque quero viver num lugar que eu consiga chamar de casa mesmo sozinho. Entregou-lhe a chave. Esta não abre o apartamento. Abre o ateliê do térreo. Pensei que a Aurora pudesse usá-lo para artistas em residência, mas só se você quiser. Marina perguntou por que ele não fizera a doação diretamente. Porque é seu projeto. Eu não decido o que você deve aceitar. Ela fechou os dedos em torno da chave. E o que você quer de mim hoje? Eduardo olhou para a frase de Beatriz. Quero saber se você considera tentar uma vida comigo novamente. Não retomar a antiga, construir outra. Marina permaneceu em silêncio. Já não o usava para desaparecer, mas para ouvir a própria vontade. Amava aquele homem, mas não o homem que arrancara seu convite. Amava a pessoa que aprendera a ficar fora do centro, a corrigir contratos que ninguém veria e a aceitar respostas que não podia controlar. Ainda havia medo. Confiança reconstruída não apagava cicatrizes, apenas permitia tocá-las, sem sangrar. Não vou voltar a ser sua esposa porque você se tornou melhor, disse ela. Você precisava mudar por você. Eduardo assentiu. Marina continuou.
Mas posso escolher ser sua companheira, porque também mudei. Hoje sei dizer não, sei ir embora. E sei ficar quando ficar não exige que eu me abandone. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eduardo não se ajoelhou nem apresentou o anel. Apenas perguntou se podia abraçá-la. Marina disse que sim. O abraço foi lento, sem a urgência de recuperar anos perdidos. Pela primeira vez, nenhum dos dois tentava usar o amor para apagar o passado. O amor servia para reconhecê-lo e, ainda assim, escolher o próximo passo. 6 meses depois, realizaram uma cerimônia pequena no pátio do centro. Não chamaram aquilo de renovação de votos, porque Marina não queria repetir promessas feitas por pessoas que já não existiam. Escreveram compromissos novos. Eduardo prometeu não confundir cuidado com controle e nunca mais exigir silêncio para proteger a própria imagem. Marina prometeu não esconder as feridas até que se transformassem em distância. Célia levou as alianças dentro de uma antiga caixa de crachás. Augusto não usou o martelo. Disse que algumas decisões não precisavam de golpe para serem reconhecidas. Lívia assinou como testemunha e Lucas fotografou as mãos de Marina e Eduardo quando trocaram os anéis. Não havia tapete vermelho, mas um caminho de tijolos recuperados do corredor de serviço. Depois da cerimônia, Marina parou diante das 3 passagens que se encontravam no pátio: a porta principal, o corredor antigo e a abertura central criada durante a restauração. Uma menina, filha de uma das bolsistas, perguntou qual era a entrada correta. Marina se abaixou para ficar à altura dela. A correta é aquela que você escolhe quando ninguém está tentando fazer você se sentir menor. A menina apontou para o caminho central e saiu correndo. Eduardo aproximou-se, mas esperou que Marina oferecesse a mão. Ela ofereceu. Ao atravessarem juntos, Marina compreendeu que a maior vitória nunca fora ser chamada de principal investidora diante da elite de São Paulo. Também não fora ver Helena perder o cargo ou Eduardo abrir mão da presidência. A verdadeira vitória estava naquele lugar onde um jovem podia receber uma bolsa sem precisar de sobrenome, onde uma antiga funcionária podia empunhar o martelo, onde um homem poderoso aprendia a ouvir e onde uma mulher já não precisava esconder sua força para ser amada. O centro carregava o nome de Beatriz, mas também guardava as escolhas de todos que recusaram permanecer invisíveis. Na parede do pátio, abaixo da frase antiga, uma nova linha fora acrescentada pelos bolsistas. Toda porta revela mais sobre quem controla a entrada do que sobre quem espera do lado de fora. Marina leu a frase e apertou a mão de Eduardo e seguiu em frente, não atrás dele. Não à frente para provar alguma coisa. Ao lado, no ritmo que havia escolhido. Esta história foi criada como um drama romântico de entretenimento, com reviravoltas, conflitos conjugais, disputa de poder, ambiente de luxo e uma protagonista que surpreende ao revelar sua verdadeira influência. Por trás do espetáculo emocional, a narrativa apresenta uma mensagem educativa sobre dignidade, preconceito social, responsabilidade e limites dentro de uma relação. O primeiro ensinamento é que o valor de uma pessoa não depende da porta pela qual ela entra, da roupa que veste, do cargo que ocupa ou do dinheiro que possui. Eduardo só reconhece a importância de Marina quando descobre que ela é a maior investidora. A história mostra que essa descoberta não deveria ser necessária. Mesmo que Marina não tivesse fortuna alguma, a humilhação continuaria sendo errada. O segundo tema é a diferença entre silêncio estratégico e silêncio que permite abuso. Marina começa acreditando que suportar e proteger a imagem do marido demonstra maturidade, depois entende que amor sem respeito se transforma em apagamento. Sua força não está apenas em revelar riqueza, mas em estabelecer limites, recusar uma falsa confissão e escolher sair. A narrativa também ensina que arrependimento verdadeiro exige ações concretas. Eduardo não recupera Marina com presentes ou promessas. Ele perde poder, aceita fiscalização, muda práticas injustas e continua fazendo o certo sem garantia de reconciliação. Sua transformação é um processo de responsabilidade. Helena representa outro alerta. O medo da pobreza, da invisibilidade e da rejeição pode ser compreensível, mas não justifica manipular, humilhar ou apagar outras pessoas. A história reconhece sua dor,
porém deixa claro que cada pessoa continua responsável pelas escolhas que faz. Por fim, o enredo valoriza trabalhadores invisíveis, artistas técnicos, garçons, restauradores e todos que sustentam ambientes admirados por pessoas mais poderosas. A principal mensagem é simples: uma sociedade, uma empresa ou um casamento só se torna verdadeiramente bonito quando ninguém precisa desaparecer para que outro possa brilhar.